Ela mentiu sobre o bebê. Ele descobriu tudo, e mesmo assim escolheu amar o filho que não era seu. Mas será que existe espaço para perdão quando a verdade chega tarde demais? Ninguém entra em um contrato esperando se apaixonar. Muito menos Vitor Martins. Ele só queria um herdeiro, alguém para carregar seu nome depois que ele se fosse. Mas o que começou como um simples acordo jurídico com uma desconhecida virou um labirinto emocional do qual ele não conseguiria mais sair. Será que é possível se apegar a alguém que nunca foi realmente seu? E o que acontece quando o que era só um negócio passa a mexer com o que há de mais humano dentro de você? A resposta é simples: você perde o controle. Vitor, que sempre comandou impérios com a ponta dos dedos, estava prestes a ser derrubado por algo que nenhuma cláusula previa: o sentimento. Ele conheceu Bianca num dia chuvoso, numa sala fria da clínica de fertilização. Ela parecia deslocada ali. Roupa simples, olhar inquieto. E mesmo assim, foi a única entre as candidatas que não baixou os olhos diante dele. Não pediu nada além do combinado. Disse que topava, desde que fosse rápido. Vitor viu nisso uma vantagem. Ela não queria laços, nem convivência. Só o dinheiro. Ele aceitou. O contrato foi assinado, e Bianca saiu dali carregando o que ele acreditava ser seu futuro. Nos primeiros meses, os dois não se falaram. Ela enviava relatórios médicos, exames, ultrassons. Ele transferia os pagamentos. Nada além disso. Mas algo começou a mudar quando Vitor apareceu de surpresa numa consulta e viu aquele ponto piscando no monitor, o coração batendo. Foi só um momento, mas alguma coisa nele trincou. Pela primeira vez em anos, ele sorriu sem se dar conta. E naquele mesmo dia, comprou o primeiro presente para o bebê, um par de sapatinhos azuis. Bianca tentou não se envolver, mas o jeito cuidadoso com que ele passou a tratar dela, a forma como perguntava se ela estava se alimentando bem, a expressão sincera no rosto dele quando a barriga começou a crescer, tudo isso foi tirando as camadas de defesa que ela jurava manter. Só que havia um problema, um que ela nunca teve coragem de contar: aquele bebê não era dele. E ainda assim, ela não conseguia mais imaginar aquele filho sem o pai que ele acreditava que teria. Bianca se deitou naquela noite com a mão sobre a barriga e o coração acelerado. Fazia tempo que não conseguia dormir direito. O bebê já chutava com força, o corpo pesava, mas o que mais pesava era o que ela sabia, e o que ele não sabia. Vitor tinha construído em torno daquela criança um mundo inteiro. Um nome. Um quarto. Uma história. E ela tinha construído uma mentira. O pai verdadeiro? Um erro. Alguém que cruzou o caminho dela numa época em que tudo estava ruindo. Um cara que prometeu ficar, mas desapareceu assim que soube da gravidez. Bianca tinha pensado em desistir, em sumir com tudo e todos. Mas quando viu o nome de Vitor nos papéis da clínica, uma ideia perigosa nasceu. E cresceu dentro dela como o próprio filho. Talvez ele nunca descobrisse. Talvez ela pudesse criar aquele bebê numa estrutura que jamais sonhou ter. Mas agora, ver Vitor tão presente, tão genuíno, começava a quebrar tudo que ela tentou manter firme. Era um homem difícil, sim. Cheio de manias, silencioso, quase sempre sério demais. Só que existiam momentos, pequenos, rápidos, que a deixavam confusa. Como quando ele a esperava na sala de espera com uma garrafinha de água e uma maçã cortada. Ou quando colocou a mão na barriga pela primeira vez e fechou os olhos como se quisesse sentir cada batida do coração que, achava ele, era seu filho. Bianca começou a evitar olhar nos olhos dele. Tinha medo do que ele podia ver se olhasse fundo. Começou a inventar desculpas para faltar às consultas. Mandava mensagens secas, frias. Mas Vitor não reclamava. Apenas respondia: está tudo bem com vocês? Aquela pergunta, no plural, a destruía. Não era só educação. Era carinho. Era afeto. E ela não sabia mais como separar isso do erro que tinha cometido. Num sábado qualquer, Vitor apareceu de surpresa no apartamento simples onde ela morava. Tinha flores. Disse que queria saber como ela estava, já que fazia semanas que não se viam. Bianca quase não o deixou entrar, mas ele insistiu. E ao cruzar aquela porta, viu um apartamento sem luxos, mas cheio de coisas de bebê. Fraldas empilhadas, roupinhas lavadas e dobradas com cuidado, ursinhos espalhados pela cama. Aquilo o desarmou.
Pela primeira vez, ele percebeu que talvez ela estivesse fazendo tudo aquilo sozinha, e mesmo assim com amor. Você não precisa fazer isso sem ajuda, ele disse. Eu sei que foi só um acordo, mas, eu tô aqui. Bianca quase respondeu ali. A garganta ameaçou trair, mas não conseguiu. Só assentiu, engolindo tudo que ardia por dentro. Depois que ele foi embora, chorou. Muito. O choro de quem não sabe mais o que é certo ou errado, só sente que está afundando em algo que já não tem controle. A mentira que ela construiu parecia segura no começo. Era só uma troca. Um dinheiro que salvaria sua mãe do aluguel atrasado, ajudaria a pagar os estudos da irmã, e garantiria um início digno para o bebê. Mas agora a troca tinha virado vínculo. E o dinheiro já não fazia sentido algum diante do que estava por vir. Num dos exames de rotina, o médico a chamou de lado. Disse que o bebê estava bem, mas que havia risco de parto prematuro. Ela deveria repousar. Nada de estresse, nada de tensão. Bianca quase riu com ironia. Como descansar quando carregava dentro de si um segredo que poderia destruir o único homem que se importou com ela de verdade? Em casa, deitada, olhou o celular. Uma mensagem de Vitor: estou preparando o quarto. Você se importa se for azul? Tem estrelas no teto. Bianca soltou o celular no colchão e abraçou a barriga com força. Fechou os olhos e perguntou, em silêncio, se aquele bebê algum dia entenderia tudo o que ela estava tentando fazer. Se um dia ele perdoaria. A ideia de contar a verdade crescia, mas junto vinha o medo. E se ele tirasse o bebê dela? E se processasse? E se desaparecesse? O mais louco de tudo é que Bianca já não se importava tanto com o dinheiro. Ela só queria que ele ficasse. Que ele continuasse sendo pai. Mesmo sem saber que não era. Numa madrugada de insônia, ela digitou a mensagem. Vitor, eu preciso te contar uma coisa. Mas antes de enviar, ficou olhando para a tela por minutos. Os dedos tremiam. O coração batia rápido. Apagou tudo. Respirou fundo. Levantou, pegou os sapatinhos azuis na prateleira e os colocou na palma da mão. Talvez amanhã. Talvez depois do nascimento. Talvez nunca. E esse talvez começou a ser o maior peso que ela já carregou na vida. Mais pesado que a barriga. Mais do que qualquer culpa. Porque o que ela temia, mais do que tudo, era que Vitor deixasse de amá-los quando descobrisse que aquele amor foi construído, em cima de uma mentira. O dia do parto chegou antes do esperado. Com 35 semanas, Bianca entrou em trabalho de parto durante a madrugada. Estava sozinha. Não teve tempo de avisar ninguém. Uma vizinha a levou às pressas para o hospital mais próximo, enquanto ela tentava controlar a respiração e o pânico. O bebê estava chegando, e com ele, a verdade que ela adiou por tempo demais. Vitor só soube quando o telefone tocou às 6 da manhã. A enfermeira do hospital o encontrou nos documentos como acompanhante. Ele correu. Não perguntou nada, só pegou a chave do carro e saiu. Chegou suado, com o rosto tenso, e foi direto até a recepção. Quando o deixaram entrar no quarto, Bianca já estava com o bebê nos braços. Pequeno, mas forte. Chorava alto. Vitor parou na porta. Os olhos marejados. Não disse nada. Só se aproximou devagar e, pela primeira vez, viu o filho que esperava meses. Ela não conseguiu sorrir. Entregou o bebê para ele com as mãos tremendo. Vitor o pegou como se segurasse o mundo inteiro, e talvez estivesse. Ficou ali, em silêncio, balançando o pequeno nos braços, os olhos fixos naquele rosto minúsculo. Depois de alguns minutos, sentou-se ao lado da cama. Bianca sabia que aquele era o momento. Que não haveria outro melhor. Nem pior. Vitor. A voz dela saiu baixa, quebrada. Ele levantou os olhos, atento. Eu preciso te contar uma coisa. Sobre o bebê. O quarto ficou mudo. Só se ouvia o som leve do respirador no canto e o chorinho intermitente da criança. Vitor ainda olhava para ela, sem entender. Bianca respirou fundo e continuou. Ele não é seu. Biologicamente. Eu engravidei antes do contrato. E eu menti. O que veio depois não foi grito, nem escândalo. Foi pior. Vitor baixou os olhos pro bebê por alguns segundos. Ficou olhando,
como se buscasse algum traço familiar que de repente não fazia mais sentido. Depois, devolveu a criança devagar para os braços de Bianca. Levantou da cadeira com calma, mas seus olhos estavam cheios de algo que Bianca nunca tinha visto: decepção pura. Silenciosa. Cruel. Ele andou até a porta. Parou ali. E disse apenas: "Eu vou mandar o advogado." Quando saiu, parecia que o ar do quarto havia sumido. Bianca chorou em silêncio. Não pediu desculpas. Não correu atrás. Estava cansada. De medo, de mentira, de arrependimento. Sabia que o que tinha feito era imperdoável. Mas nunca quis enganar para machucar. Só não sabia como sair daquilo quando tudo já tinha ido longe demais. Os dias seguintes foram um borrão. O advogado de Vítor apareceu no hospital e entregou os termos de rompimento do contrato. Frio. Direto. Sem visita. Sem conversa. Sem nome no registro. Bianca assinou sem pensar duas vezes. O bebê recebeu apenas o sobrenome dela. Saiu do hospital com um cobertor emprestado, uma mochila nas costas e a sensação de que tinha acabado de enterrar o futuro que quase teve. Enquanto isso, Vítor se trancou no próprio mundo. Não queria ver ninguém. Cancelou reuniões, adiou contratos, ignorou as ligações da mãe. Passava horas no quarto que havia preparado, aquele com estrelas no teto, olhando os móveis, os brinquedos, os sapatinhos azuis que ele mesmo escolheu. Todos os dias, ele pensava na mesma pergunta: e se ela tivesse contado antes? A raiva não vinha da mentira sozinha. Vinha do afeto. Do quanto ele tinha se permitido acreditar. Se permitido sonhar. Algo que não fazia desde que perdeu a esposa. E agora, aquilo tudo parecia um teatro. E ele, mais uma vez, o idiota da plateia. Mas havia algo que ele não conseguia apagar da mente: o jeito como o bebê o olhou. Era só um recém-nascido, e mesmo assim, havia algo ali. Um reflexo. Uma conexão que Vítor não conseguia explicar, nem ignorar. 2 semanas se passaram até que ele abrisse a gaveta do escritório e puxasse um envelope. Dentro, estava a ficha médica de Bianca, o prontuário da gravidez, os exames de pré-natal. Por algum motivo que nem ele soube explicar, sentiu vontade de rever tudo. Procurava por falhas, mentiras, provas, mas o que encontrou foi um histórico impecável. E uma anotação em uma das folhas, escrita de próprio punho por ela: cardápio com ferro e cálcio, conforme orientação. Estou tentando fazer tudo certo. Por ele. Vítor fechou os olhos e sentiu o peito pesar de novo. Não sabia se podia perdoar. Mas alguma parte dele já sentia falta. Não do acordo, não do contrato, mas da presença. Do laço que, mentira ou não, tinha sido criado. E o mais assustador era que, mesmo sabendo que tudo começou errado, ele ainda queria conhecer aquele bebê. Mesmo sabendo que não era dele. Fazia quase um mês desde o parto quando Vítor parou o carro na frente do pequeno prédio onde Bianca morava. Ficou ali por longos minutos, olhando o interfone, com a mão hesitando sobre os botões. Queria apertar, mas não sabia o que diria se ela atendesse. Respirou fundo, engatou a marcha e foi embora sem tocar nada. Mas no dia seguinte voltou. E no outro também. Na terceira vez, uma senhora que descia as escadas com sacolas parou ao lado dele e disse, como quem não tinha medo de se meter: ela tá bem, sabe? Tá se virando sozinha. O bebê é um anjinho. Vive sorrindo. Parece até com você. Vítor tentou não reagir, mas engoliu em seco. A mulher continuou andando e sumiu na rua. Ele ficou ali, parado, como se tivesse levado um soco no peito. Alguma coisa nele cedeu naquele dia. Pela primeira vez, não sentiu raiva. Sentiu saudade. O quarto do bebê continuava intocado. Ninguém teve coragem de desmontar. Vítor ainda passava por ali à noite e deixava a porta entreaberta. Às vezes, sentava na poltrona onde pretendia ninar o filho e fechava os olhos. Não era só sobre o que foi tirado dele. Era sobre o que ele mesmo estava recusando a sentir. Porque, apesar de tudo, aquele menino tinha um lugar no coração dele que nem a verdade conseguiu apagar. Num sábado cinzento, Vítor tomou uma decisão. Passou numa loja, comprou uma caixa de brinquedos, fraldas, pomadas, roupas. Chegou até o portão do prédio de Bianca e tocou o interfone.
A voz dela demorou para responder. Sou eu, ele disse. Não vim brigar. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Mas o portão abriu. Bianca o recebeu com o bebê no colo e os olhos baixos. Estava mais magra, cansada. Ele percebeu isso logo de cara. O apartamento continuava simples, mas agora havia vida ali. Fraldas penduradas na cadeira, mamadeiras na pia, o som suave de uma música infantil tocando baixo no rádio. Eu não tenho como te agradecer por ter vindo, ela disse, num tom que mal passava da garganta. Vitor olhou pro bebê. Estava maior, os olhos abertos e curiosos. Ele se aproximou devagar e estendeu os braços. Bianca hesitou, mas entregou. O menino se ajeitou no colo dele como se já conhecesse aquele peito, aquele cheiro, aquele calor. Vitor ficou olhando por minutos. Os olhos marejaram. Qual o nome dele? Perguntou. Kael. Ela respondeu. É hebraico. Significa coragem de Deus. Ele riu baixo, quase sem perceber. Combina com ele, e com você. Passaram quase 2 horas juntos. Conversaram pouco, mas os olhares diziam o que as palavras não conseguiam. Quando Vitor se levantou para ir embora, Kael já dormia em seu colo. Ele o devolveu com cuidado, como se estivesse devolvendo uma parte de si. Bianca não disse nada. Nem ele. Mas quando estava na porta, ela perguntou. Por que você veio? Vitor parou, ainda de costas. Porque mesmo sabendo que ele não é meu, eu sinto que ele é. E eu não vou deixar de sentir isso só porque o exame diz outra coisa. Depois disso, ele passou a aparecer uma vez por semana. Depois, 2. Trazia coisas pequenas, um livro de pano, um mobile novo pro berço, uma papinha que a nutricionista recomendava. Começou a ajudar com o banho, com as cólicas, com os choros da madrugada. Viu os primeiros sorrisos, os primeiros sons. Às vezes, ficava só sentado ao lado de Bianca, enquanto ela embalava Kael. Era estranho no começo. Mas, aos poucos, foi virando rotina. E mesmo sem dizer com todas as letras, Vitor começou a agir como pai. Com mais dedicação do que muitos que têm o nome no registro. Assumiu os boletos da creche, marcou consultas médicas, pesquisou brinquedos educativos. Certa vez, Bianca entrou no quarto e o viu dormindo no chão, com Kael deitado sobre o peito dele, os dois respirando no mesmo ritmo. Foi ali que ela chorou de novo. Mas não de culpa. De alívio. Porque, no fundo, sabia que mesmo com tudo que fez, nunca conseguiria apagar o que aquele homem estava se tornando. Um pai. De verdade. Mesmo sem sangue. Mesmo sem laço legal. Um homem que escolheu ficar, quando ele podia simplesmente ir. E talvez fosse isso que tornava tudo mais verdadeiro do que qualquer contrato. Kael já tinha 1 ano quando Bianca decidiu escrever a carta. Não era para entregar. Pelo menos não ainda. Ela só precisava colocar tudo para fora. Contar com calma o que nunca teve coragem de dizer olhando nos olhos. Contou sobre o medo, sobre o abandono do pai biológico, sobre os dias em que pensou em fugir. Contou como Vitor, mesmo sem saber, salvou ela de um buraco onde ninguém mais conseguia alcançá-la. E no fim da carta, uma pergunta que ela mesma não sabia responder. Você ainda consegue me perdoar, ou só está aqui pelo Kael? Naquela semana, Vitor chegou como de costume, com uma sacola de fraldas e um carrinho de brinquedo novo. Bianca estava estranha. Evitava o olhar dele, mas tentava manter o sorriso. Kael correu até ele com os braços abertos, e Vitor o pegou no colo com aquela leveza que só os dias repetidos de afeto constroem. Eles passaram a tarde juntos. Riram. Tomaram café na varanda. Vitor contou como foi sua semana e deixou escapar que recusou uma proposta de trabalho fora do país. Não posso perder nada do que está acontecendo aqui, ele disse, sem se dar conta da confissão. À noite, quando Kael já dormia, Bianca apareceu na sala com um envelope branco nas mãos. Entregou para ele sem falar nada. Vitor hesitou, depois abriu. Leu tudo em silêncio. Os olhos não se desviaram do papel. Quando terminou, colocou a carta no colo, olhou para ela e disse, sem raiva, sem rancor. Eu já te perdoei. Faz tempo. Eu só não sabia se você ainda acreditava que merecia isso. Bianca sentiu o ar sumir por um instante. A garganta fechada,
o corpo tremendo. Ele continuou. Você errou. Muito. Mas também criou um filho com amor, mesmo com medo. Você podia ter sumido, mentido até o fim, mas ficou. Você me deu o que ninguém mais conseguiu, um motivo real para estar em casa. Ela tentou falar algo, mas não saiu. Os olhos dela já estavam cheios. Vitor se aproximou, pegou sua mão e falou, quase num sussurro. Eu não tô aqui só pelo Kael. Tô aqui porque, com tudo que vivemos, com tudo que enfrentamos, eu encontrei em vocês, minha família. E se você ainda quiser isso, eu também quero. Naquela noite, eles não dormiram. Ficaram acordados no sofá, deitados um ao lado do outro, observando Kael respirar no berço improvisado ao lado da cama. Bianca sentia uma mistura de paz e medo. Paz por finalmente se sentir aceita. Medo de que tudo ainda desmoronasse. Mas naquele silêncio, ela entendeu que o tempo deles não tinha acabado. Estava apenas começando, dessa vez, sem segredos. Nos meses que vieram, Vitor decidiu fazer algo que surpreendeu até ele mesmo. Entrou com um processo para reconhecer Kael legalmente como filho. Quero que ele tenha meu nome, se ele quiser. E quero estar no documento, não só no coração. O juiz hesitou no início. Não havia laço sanguíneo, nem laço legal anterior. Mas quando ouviu o depoimento de Vitor, sincero, direto, cheio de verdade, ele não teve dúvidas. O pedido foi aceito. Kael Martins, oficialmente. O mesmo nome que um dia Vitor achou que nunca deixaria para ninguém. Anos depois, numa manhã de outono, Kael subiu na pequena bicicleta vermelha que Vitor tinha montado no quintal. Estava nervoso. Bianca o incentivava com palmas. Vitor segurava o selim com firmeza. Vai, filho, você consegue, ele dizia. Quando Kael se afastou, pedalando sozinho pela primeira vez, olhou para trás com um sorriso banguela e gritou: Pai, tô indo. Vitor sorriu. E respondeu com o peito cheio: Eu tô aqui, filho. Sempre vou estar. Bianca observava de longe. Sentada, com uma xícara de chá nas mãos. Sabia que a vida deles não começou do jeito certo. Mas, às vezes, as histórias mais improváveis são as que fazem mais sentido no fim. E ali, naquele quintal simples, entre uma bicicleta, uma risada e um amor construído com remendos e verdade, ela percebeu que o perdão não era sobre esquecer. Era sobre seguir em frente com quem escolheu ficar. E você? Teria coragem de perdoar alguém que mentiu, mas te deu tudo que você nunca teve? Comenta aqui embaixo o que faria no lugar do Vitor ou da Bianca. Se essa história te tocou de algum jeito, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal A Vida Conta para ajudar a gente a continuar contando histórias que mexem com o coração.